Olá, amigos do Ibirajara. Estamos aqui nesse desafio, esse momento em que estamos dividindo com as nossas amigas Miriam, da Cabana, Angélica, da Sociedade Espírita Jorge, eu e Deise, que vocês já conhecem, né? Ai, meu Deus, elas de novo, né? Mas tudo bem, né? A caridade, a paciência, por favor, treine. Enfim, nós estamos aqui com essa proposta de conversarmos sobre a gratidão. Vamos começar fazendo uma breve prece e depois a gente prossegue o nosso bate-papo. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, nos sentirmos envolvidos pelos espíritos amigos desta casa de Ibirajara, que possam estar conosco e com todos que nos assistem nesta noite de sábado, que possam envolver os nossos corações, os nossos anseios, nos ajudando a compreender melhor as nossas questões, as nossas dificuldades e, sobretudo, que possamos externar, sentir a nossa gratidão por toda essa história desta casa que neste mês completa 80 anos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, amiguinhas, vamos falar sobre a gratidão? Vamos? Eu acho que um bom começo é falar da ingratidão. O que vocês acham? Sim. Podemos falar da ingratidão. Cada um fala daquilo que conhece, né, amiguinho? Então... Fica mais fácil, né? Começar pelo conhecido. Mas, Deise, será que a gente conhece porque a gente é ingrato ou porque sofreu ingratidão? O que vocês acham? Eu fiquei tentando fazer esse exercício. Eu sei que você falou com a Deise, mas desde que você me apresentou essa proposta, eu fiquei tentando fazer esse exercício, identificar o momento em que a que eu sou grata, quando eu recebi a ingratidão e quando eu fui ingrata. E vou dizer para você que não foi muito fácil identificar a ingratidão, não, por incrível que pareça. Quer dizer, você sofrendo a ingratidão ou você sendo ingrata? Isso não foi espírito muito de fácil, luz, não. né, gente? A Angélica é um espírito de luz. Não! Isso, né, ela vê essa coisa, né? Porque, assim, eu acho que, na verdade, já te interrompendo, né, Angélica, mas, assim, eu olho para essa coisa da ingratidão como aquela proposta, né, dos espíritos que, quando nos dizem que não existe o mal, existe a falta do bem. Então, ingratidão, na verdade, pode ser simplesmente a falta da gratidão ou a falta da percepção de que a gratidão existe. Quer dizer, às vezes, por exemplo, a Cláudia falou, você sofreu a ingratidão. Eu acho que muitas vezes a pessoa, até com relação a gente, pode ter sido grata, mas a nossa percepção de gratidão é diferente, a nossa expectativa da demonstração da gratidão do outro para com a gente era diferente. Então, a gente acha que o outro foi ingrato, mas talvez no coração dele exista a gratidão, né? Então, assim, eu acho que tem não só a falta da gratidão, como também a nossa percepção do que seria a demonstração dessa gratidão. Talvez seja isso, por isso que você, espírito iluminado, não percebe a ingratidão de ninguém, porque você vê a gratidão no coração do outro, né? Não sei, só estou comentando. Nem vou me esconder. Essa questão que você falou, né, sobre expectativa, né? Então, eu sempre procurei não colocar expectativa em ninguém, no outro, seja, né, quem for, da família, amigo, não importa, né? É não colocar expectativa. Então, eu faço, né? A gente faz aquilo que faz e depois, se o outro, né, não vier no momento em que você necessite, seja de uma palavra, seja o que for, né, tá? E ele não lhe retribui, aí como eu trabalhei isso dentro de mim, então eu nunca coloquei expectativa, aí eu não fico magoada. E ela daqui a pouco volta, ela congelou. Mas vamos prosseguir daqui. Voltou? Voltou. É que congelou um pouquinho. Então, aí Você parou assim, eu não fico magoada.
Cláudia, você que não ouviu. Ela estava falando para mim que estava ouvindo normal. Então pode ser o meu sinal. Então, beleza. Não fico magoada, chateada, porque eu busco olhar naquela pessoa, né, o que ela tem, né, de melhor, tá? Então, como a Deise explicou bem, né, a questão que ela pode estar sendo grata de uma outra forma, mas também se ela não tiver, aí, porque se eu ficar chateada e magoada, aí eu vou para minhas reflexões, né? Então, será que eu faço as coisas esperando algum dia algo em troca? Então, eu procuro, né, trabalhar isso dentro de mim para que eu não tenha expectativa nenhuma. Então, sabe? Nas minhas reflexões, assim, eu percebo que principalmente relações familiares nos deixam, porque a gente tem uma natural expectativa que um pai, uma mãe, um irmão, uma tia represente o papel de pai, mãe, irmão. E como somos filhos imperfeitos, criados por pais imperfeitos, muitas vezes, eu falo muito da relação de pai e mãe, mas isso se aplica a qualquer, né, pessoa próxima que esteja nesse papel. Então, muitas vezes, a gente, sem questionar, a gente está esperando. Né? E se alguma coisa, se esse lugar não é ocupado, como a gente precisa a partir das nossas carências, surge naturalmente, disfarçado ali, vestidinho com uma outra roupa, essa coisa, essa mágoa pela ingratidão. Então, assim, para mim, né, nas minhas reflexões, identificar e assim, chegar a esse ponto dessa mágoa vestida de outra coisa, às vezes de raiva, às vezes essa mágoazinha pela ingratidão está vestida com outra cara, né? Irritação, impaciência. Então, para mim, eu sempre faço esse exercício. Quando eu sinto essas coisas assim, estou meio raivosa, estou meio irritada com alguém, eu vou lá nesse lugar, né? Será que eu não estou na expectativa de que essa pessoa cumpra um papel que eu acredito que automaticamente é o papel óbvio, natural, mas é o que Deise falou. Na verdade, para ela, o papel é outro e ela atende o papel da forma que ela acha, né? Então, parece que tem que ter o orar e vigiar e orar o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que ter o orar no sentido da boa disposição de olhar e o vigiar na boa disposição de ficar se tomando conta, né, com esses disfarces que a gente fica a todo momento ali voltando, né, como um gatilho. Talvez se a gente conseguisse identificar esses disfarces com mais facilidade, pudéssemos até, né, nem identificar mais ingratidões, né? Eu acho que também aí existe uma outra questão que é condicionamento. A gente, por uma questão, a educação é importante, claro, mas a gente sabe que é como você falou, a educação vem para a gente através de seres que também estão nesse processo aí de aprendizado. Então, assim, a vida inteira, né, quando a gente é criança, a gente é condicionado àquela coisa, alguém nos dá um objeto. Antes mesmo que a gente tenha espaço para sentir a emoção de receber aquele objeto, já tem um pai, uma mãe, uma avó dizendo como é que diz? Como é que diz? Aí a gente, quer dizer, e a gente fica condicionado a imediatamente expressar aquele sentimento que a gente ainda nem percebeu, mas a gente é condicionado a responder. Obrigado, obrigado. Então, assim, a gratidão acaba ficando um negócio muito superficial, que é aquele nosso condicionamento de responder obrigado a tudo que a gente recebeu, né? Mesmo aquilo que a gente não gostou, a gente sai dizendo obrigado. Então, ou seja, acho que talvez nesse sentido a educação presta aí um desserviço. Talvez a gente precisasse aprimorar um pouco a forma da gente expressar, né, ensinar a criança esse sentimento de gratidão. Então, a gente sai falando esse obrigado. A expectativa é de que seja sempre dentro desse formato que a gente foi criado fazendo, né? Eu acho. Não sei se vocês viveram essa coisa do... Eu, inclusive, como mãe, pensando, como mãe eu dizia, né? Como é que fala? Como é que diz? Mas, assim, talvez a gente tenha que dar um tempo para a criança sentir realmente a emoção de ter recebido aquele presente,
aquele objeto. E será que, vamos imaginar essa criança nossa, assim, né? Parimos, né? Agora, com essas, né? Nesse momento. Vamos cuidar da criança. Como é que a gente vai ensinar, né, que essa coisa do social, sem afetar o sentimental, a emoção? Como é que a gente ensinaria para a nossa criança hoje, sem prejudicar o sentir? Será que é esperar um pouquinho para ver se ela naturalmente desenvolve isso? Porque imagino que tem pais jovens nos assistindo. Bom, é engraçado assim, em relação à gratidão, você se reconhecer em alguns momentos grato, eu vou passar já para outra fase, apesar da resposta, mas acho que você vai entender. Porque quando a gente é criança e está nesse processo de aprendizagem, eu acho que fica um pouco mesmo na superficialidade. Eu só fui entender o que é gratidão e perceber que era o ensinamento de minha mãe, de origem familiar, quando eu passei quando eu os vi passando por dificuldade de relação com amigos. Mas que a minha mãe dizia que, e até hoje essa é uma dificuldade minha. Você, Angélica e Luciano, eu tenho um irmão, vocês continuam amigos dele. Então, você vai continuar chamando de tio, você vai abraçar. Por que você vai fazer isso? Porque ele cuidou de você, porque ele foi assim, porque ele era carinhoso, ele tratava você da mesma maneira que tratava a filha deles. Então, eu só consegui perceber essa questão de sair do obrigado, do automatismo. Só quando eu vivenciei essa experiência de ver a ação da gratidão num momento de adversidade, de quebras de relações. Eu acho que acaba acontecendo isso. Porque quando eu me lembro criança, eu não tenho experiência de ser mãe. Então, eu só consigo falar da experiência de criança vivenciada. A gratidão, para mim, surgiu nesses momentos específicos, assim, em que eu tinha que trazer à tona as qualidades da relação, independente da dificuldade que eu era capaz de presenciar nas relações com que os meus pais estavam desenvolvendo com uma família ou com um amigo. E eu acho que acaba sendo assim, para você perceber a gratidão ou a ingratidão, você precisa de um certo nível de maturidade. Não, eu concordo. Eu acho que, assim, aliás, como gratidão com qualquer outro assunto, né? Claro que a gente vai tendo um entendimento ampliado conforme a gente vai amadurecendo. Mas conforme a Angélica estava falando aí, eu fiquei pensando assim, se eu voltasse no tempo, né? Eu sou mãe de 2, e assim, já percebo também, eles têm quase 9 anos de diferença entre um e outro. Então, eu já percebo como é que a minha postura com o segundo já teve várias coisas diferentes, porque eu já era 9 anos mais velha, então isso entra também. Mas enquanto ela estava falando, eu pensei, se eu fosse mãe hoje, como é que eu lidaria com essa questão aí, especificamente da gratidão? Eu acho que especificamente, né, falando de mim mesma, mas assim, eu acho que quando eu olho, eu percebo que é uma característica geral, né? A gente compartilha muito pouco com os filhos do próprio sentimento. A gente tem muito mais aquela postura de se sentir na educação, então eu tenho que passar aquele valor, eu tenho que passar aquela postura social adequada. Mas eu compartilho muito pouco dos meus sentimentos, então eu acho que se eu tivesse um filho hoje, eu tinha o hábito de, se eles me trouxessem alguma coisa, me fizessem um favor, eu dizia, muito obrigado, meu filho, muito obrigado, minha filha. Eu tinha esse cuidado de dar esse modelo, ok? Mas talvez a gente precisasse aprimorar esse modelo. Eu, ao receber alguma coisa, antes do muito obrigado, eu dizer para ele, nossa, como eu fiquei feliz agora, como me deu essa sensação de alegria você ter me feito isso, muito obrigada. Quer dizer, antes do muito obrigada, tem que rolar alguma coisa, né, de mostrar por que eu estou dizendo muito obrigada. Não sei se foi uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto a Angélica estava falando, ou seja, a gente modela muito o comportamento,
mas a gente não modela tanto a emoção que gera aquele comportamento adequado, né? Com você, Deise, é isso mesmo, eu vivenciei a mesma coisa, né? Porque também 2 filhos, e a gente, né, por questão de educação, agradece, mas depois vem essa questão desse, né, outro olhar, além dessa questão do agradecer, de você trabalhar esse sentimento, obrigada, Felipe, você fez isso, você foi, aí você elogia, né, tá? Você valoriza o ato, né, do outro e ensina ao outro que não é só a questão, né, do agradecer, mas valorizar aquilo que o coleguinha fez, tá? Ele te deu, né? Mas por quê? Ele foi bonzinho, né? Então você vai conversando isso no trato, né, com os nossos filhos. A gente tem esse cuidado de, entre aspas, né, o educar, mas também trabalhar essas emoções. E essas coisas a gente vai sentindo com o tempo. É como você falou, com o amadurecimento, e a gente vai tendo essa percepção. Eu também vivenciei, também aí a questão dos filhos e também essa vivência em família, quando a Angélica colocou, no que ela narrava, eu fui lembrando do fato familiar também, que via tia, prima, né, tá? Quer dizer, né, a filha dela, e questões, né, que a minha prima, né, fez, né, em relação, né, a mim, né, a família, né, e poder trabalhar essa questão, né, tá? De ver por que ela agiu assim, como ela foi ingrata, a minha mãe a recebeu tão bem, meus pais dentro da casa, e por que ela teve essa atitude. Mas depois, né, naquele mesmo momento, eu buscava um olhar, né, por que ela fez isso? Aí você começa a justificar porque ela não estava bem, tudo, e soube também separar esse momento, né, difícil de família com relação a outra minha prima, que era a irmã dela, né, a minha tia, de você não misturar as questões, como você mesmo disse, né? Então você tem aquela relação que sempre foi, né, amistosa, de carinho, de afeto, né, de união mesmo. E essa prima era muito assim, né? Quer dizer, continua sendo chegada, mas de você ter esse olhar e superar e entender, como você bem colocou, né, o que é, né, esse sentimento mesmo de gratidão e separar e olhar para o outro em todos os momentos da nossa vida, que o outro teve essa atitude e você começar a perceber, não estava bem, houve uma questão muito séria por trás, vai por aí afora. É isso mesmo. E é não tomar como pessoal, né? As questões que a gente vive, as familiares, no trabalho, enfim, né? Em qualquer lugar da vida, a gente não tomar como pessoal, porque a gente tem um ego que não é brinquedo, não, né? Tudo a gente acha que é com a gente, né? Então, assim, assim, a gente desativar também esse canal de estar sempre em evidência, que é um erro, é uma ilusão, é uma situação bem inconsistente, né, para a alma e que vai criando os equívocos. Achei legal, Angélica, quando você falou da maturidade, né, que então a gratidão, ela para a gente viver essa gratidão que a gente está conversando aqui, a gente precisa de tempo, né? De amadurecimento, a gente precisa de experiências. E as experiências dolorosas, parece que elas são as mais importantes, né? Não estou querendo repetir coisa que o espírito evoluído fala para a gente, não. Né? Mas assim, a gente acaba concluindo que as experiências mais difíceis, até, né, eu lembro das minhas, né, experiências. Recentemente vivi uma com o meu irmão, que desencarnou ano passado, e ele passou, a partir do diagnóstico até o desencarne, foram 8 meses, e eu não tinha, meu único irmão, mas eu não tinha, assim, na adultez nós não tivemos uma proximidade, porque tínhamos modos de ver a vida, de pensar, e a gente não dava muito certo. Ele sempre esteve ao meu lado, eu sempre estive ao lado dele nas dificuldades. Então, se eu tivesse bati com o carro, ele já arrumava um jeito de tentar resolver a situação, né? E eu também, ele sempre teve questões de saúde importantes. Eu também, todas as questões de saúde dele relevantes, e foram muitas, eu também dava um jeito de sempre me encaixar ali e estar efetivamente presente. Então, era uma relação assim muito sofrida, porque a gente tinha um amor,
mas a gente também não conseguia se falar, como se ele falasse japonês e eu falasse português. A gente não conseguia essa coisa. E nesses 8 meses, eu vivi uma situação incrível, porque quando eu soube, né, do diagnóstico, que era câncer de fígado, eu não liguei para ele, eu soube pela esposa dele, porque a gente estava assim no meio de uma relação muito turbulenta, situações difíceis. Eu disse, não, vou parar um pouco. E aí eu fui andando aqui na pracinha, né? Eu moro na rua Garibaldi, na Tijuca, perto daquela pracinha dos Cavalinhos, né? Xavier de Brito. Eu fui olhando o céu e eu fui pensando assim, cara, se eu fosse ele, estaria agora pensando, eu vou me despedir das minhas coisas, eu vou me despedir da minha filha, eu vou me despedir do meu trabalho, eu vou me despedir de todo um conjunto de planos, né, que eu fiz e que agora, em troca de quê, que eu não sei para onde eu vou. Né? Eu estaria pensando assim, esse ato de estar no lugar dele, assim, com tanta, sabe, despida de tanta coisa, do que fez, do que falou, do que aconteceu, aquelas coisas, aquelas ninharias, despertou assim em mim, parece que eu desliguei uma chave. Aí liguei a chave do não estou nem aí para o que passou, agora vamos tentar fazer o que a gente puder de melhor com o que a gente tem. E ali eu acho que eu comecei assim num processo de transformação. Então, nos aproximamos, obviamente, conversamos muito sobre muitas coisas. Foi um período de muita intensidade, sabe? De muita revisão de lado a lado. E assim, foi triste pra caramba, né? Até o último minuto eu estava ali do lado dele. Mas sabe que eu tenho uma gratidão danada por tudo isso? É uma coisa, um paradoxo, né? Você pensa, poxa, tem gratidão, sofreu pra caramba, cada dia ele estava pior, 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 lúcido, 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 enfim. E foi muito legal, porque eu acho que, assim, em termos de visão de mundo, de encarnação, a gente realmente venceu alguma coisa que havia ali atrás, que havia de dificuldade entre nós, a gente venceu. Então, eu só posso ter gratidão por esse momento de dor, não posso ter outra coisa, né? Não há como. E o legal é que isso não me livra de chorar de saudade, volta e meia, não me livra de sentir, né? De até pensar, poxa, eu podia ter não precisado desse gatilho da dor, eu podia ter me colocado na situação dele antes, e até aproveitado um pouco mais do lado claro que eu só vi agora no final, né? Mas não consegui fazer isso, tudo bem, deixa para lá, né? Mas assim, a gratidão me consola, era isso que eu queria dizer. Realmente, né, você falando de dor, né? É claro que todo mundo vai ter algo para contar, mas a questão da dor realmente faz com que a nossa gratidão não seja uma gratidão de ser grato porque, né, foram momentos, né, felizes, porque, né, juntos fizemos uma história, porque juntos tivemos filhos, mas a gratidão de perceber na vivência dessa dor. Eu vivi uma dor de praticamente 16 anos, né, com o meu marido, né, que agora já partiu também, em estado vegetativo, com home care em casa. Foram 16 anos, mas de grande aprendizado, amadurecimento, e dessa vivência, e de você, né, tá, apesar desses momentos serem sofridos, desgastantes, e muitas outras questões que envolvem, né, tá, esse caminhar, mas nesse momento que você coloca essa gratidão, tá, acima de qualquer situação que, né, a gente venha vivenciar, eu vivenciei muitas, né, tá? Mas aí aquele sentimento, né, que você ouve outro falar assim, mas nesse estado, né, poxa, né, nem percebe, né? Aí vem o médico que, né, diz, mas será que vale a pena, né, tá insinuando a eutanásia e outras tantas questões, né, por mim vivenciada, e aí você tem que responder assim, mas a gente sabe quem é o outro, né? O que o outro foi na nossa vida, mas acima de tudo, ele, né, é um ser humano e que naquele momento, né,
ele precisa, né, tá, sentir, e a gente, né, com essa visão de Deus, né, do espírito, né, então é importante que naquele momento, assim como, né, o seu irmão, mesmo nessas relações assim, mas o espírito, ele pega, ele sente aquele sentimento de gratidão. O que que você faz, né, tá? Mas não é o fazer por fazer, é o fazer porque você tem, né, algo a dar, e esses momentos são momentos de grande crescimento e amadurecimento. Para mim foram, porque depois desses 16 anos, né, eu, né, também cresci, né, emocionalmente, né, de uma pessoa insegura, sou uma pessoa muito mais segura. Então, todo esse envolvimento, toda essa vivência fez com que hoje eu me tornasse, né, um pouquinho, né, melhor por conta deste momento de dor. Então, a gente tem que valorizar, né? Não que a gente tem que sofrer, né? Ou sentir a dor para amadurecer ou crescer, mas esses momentos são valorosos. E aí eu sou grata, né? Tá? Por esse momento. Gostando de vocês, queria fazer só uma provocação. Assim. Eu concordo que não existe nenhum processo de desafio em que a gente não aprenda alguma coisa. E, assim, nesse sentido, a gente poderia se desafiar em vários momentos sem a necessidade da dor. A gente já sabe disso, né? E, assim, mas que a dor tem aí o seu papel educativo, também já sabemos. Mas eu não sei, queria só, assim, alinhar o que eu penso que vocês duas falando, né? Da experiência de vocês, do quanto vocês cresceram com esse momento de dor. Mas eu tenho sei lá, um cuidado. Eu não acho que necessariamente os momentos de dor nos farão ser gratos. Eu acho que muitas vezes o momento de dor vai fazer com que a gente perceba, principalmente o espírita, né, que sabe que a dor tem a sua função, que a gente traz isso de outras encarnações, que a gente precisa reaprender. Eu vivo chamando atenção, inclusive, né, porque eu acho que muitos de nós, ao ler esse conceito espírita da dor, da regeneração própria, a gente cria um pouco aquela postura de que, então tá, então o que eu tenho que fazer é aturar este momento, porque eu sou aquele ser negro do passado que traz hoje a necessidade de ser punido por aquele erro. Eu já gosto sempre que a gente quebre esse negócio, porque não existe punição, existem oportunidades de reaprendizado. E aí, quando a gente fala isso, parece uma coisa óbvia, mas a sensação que eu tenho é que no dia a dia todo mundo fica assim, eu sou assim, então eu tenho que aturar isso nessa encarnação, eu tenho que... E assim, muitas vezes a gente esquece de pensar naquela oportunidade realmente com gratidão. A gente pensa naquela oportunidade como sendo aquela coisa inevitável da expiação. E, no entanto, a coisa da gratidão, ela precisa ser desenvolvida. Cláudia, acho que tem um PPT nosso, né, que a gente fez quando a gente teve um seminário lá no Ibirajara sobre gratidão, em que a gente trabalhou que gratidão ela tem, inclusive, três degraus diferentes. É como se fosse uma escadinha que a gente precisa alcançar para estar apto a ir para o degrau próximo. Então, assim, a gratidão num primeiro momento é aquela gratidão pela coisa recebida, é aquele muito obrigado que a gente estava falando ali, né? Que as crianças são até modeladas a fazer. Um segundo passo seria essa coisa da gratidão por existir, digamos assim, né? A gratidão pelo fato de que somos parte dessa criação belíssima, né? E que somos herdeiros de Deus, né? Como na música do Alan Filho, A Herança, que eu gosto tanto. E assim, um terceiro degrau seria realmente aí ser grato pelas dificuldades, pelos desafios, pelas dores. Então, ou seja, se Joana de Ângeles, inclusive, coloca a coisa nessa progressão, ela mostra para a gente que a gente tem que trabalhar os degraus de baixo para ser capaz de atingir realmente esse degrau de cima, né? Então, é só para a gente sempre refletir de que
gratidão é um conceito maior, né? Não é só aquele reconhecimento de que a dor é necessária. Isso estaria talvez mais ligado à resignação, eu acho. Né? Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que né, a gente pode olhar para a dor primeiro com rebeldia, depois com resignação, para um dia a gente chegar a essa verdadeira gratidão pelo que a dificuldade nos oferece. Acho que não, eu concordo com você, mas a gente já percebe assim que é só esse sentimento de não ficar ali revisitando os momentos difíceis e tudo mais, e enxergar aquilo tudo como tendo sido positivo e transformador, é mais do que resignação. Pode até não ser a gratidão top, 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 né? Mas a gente chega lá, né? Mas já é assim um raiozinho de luz, já é alguma coisa que consola e que você pensa, cara, foi legal, foi o necessário. Né? A Joana tem uma frase que eu também gosto muito. Ela diz que a gente não passa pelo que a gente merece, a gente passa pelo que a gente precisa. Né? Então é isso. Eu precisei, eu sou grata pela minha necessidade de novos aprendizados ter acontecido, ter ocorrido. Né? Então não é uma questão de culpa, não é merecimento. É outra instância, é a instância da necessidade. E o resultado foi bom. Então, que bom. Essa questão que você falou de como você se colocar no lugar do seu irmão, que ele estaria sentindo naquele momento, me fez lembrar também, quando Joana de Anjos, no livro Psicologia da Gratidão, né? E eu já acho curioso que ela tenha dedicado um livro inteiro só a esse tema. E aí é engraçado que você abre ali, parece que o tema não tem nada a ver, né? Você lê aquele capítulo assim, mas por que ela botou isso com gratidão? Então, assim, é um livro bastante desafiador nesse sentido. Mas tem uma parte lá, acho que é uma parte que ela fala de exercícios da gratidão, uma coisa assim. Eu nunca sei, tá, gente, as referências, os capítulos e coisa e tal. Mas, assim, é bom porque o pessoal tem que ir lá e procurar. E aí, no que procura, lê mais, né? Fica lendo mais do tempo livre. Então, assim, é a minha justificativa para a minha falha. Mas ela diz que um primeiro passo para a gratidão é solidariedade. E, assim, né, ela fala da solidariedade e da ternura como sendo exercícios para essa gratidão. E aí você vê, a Cláudia estava falando que solidariedade tem a ver com essa compaixão, né? Você se colocar no lugar do outro. E olha como é que a Cláudia mencionou que a experiência dela foi essa vivência, deu esse clique, essa chave, na hora em que ela se colocou assim, puxa, nesse momento, o que eu estaria sentindo? É claro que a gente sempre fala também, tem que tomar cuidado, porque o que eu estaria sentindo naquela situação traz tudo que é a minha experiência quando eu vou viver aquela situação diferente da que o outro está vivendo. Mas o fato da gente parar um pouco para pensar no como o outro está se sentindo, isso cria esse vínculo de compaixão, esse vínculo de solidariedade. Então, ou seja, não sei, só me lembrei quando a Cláudia estava relatando esse gatilho, né, que a mentora diz que seria um bom começo para esse desenvolvimento de gratidão. Angélica, você ia falar alguma coisa? Não, é porque eu fico fazendo as reflexões aqui na minha cabeça, né? A gente fica pensando. Nessa proposta de pensar na gratidão, né? Eu fico pensando que, efetivamente, uma das coisas que a gente não pode fugir para desenvolver a gratidão é dos relacionamentos, né? Então, você tem que se lançar a se relacionar e só se decepciona, só vivenciará a experiência da ingratidão quem está, né, decidida a estabelecer relações. E que a gratidão, como a Miriam falou, muitas das vezes a gente não sabe a expectativa do outro, mas nessa busca de ser grato, a gente também faz esse exercício de reconhecer o outro, o que toca o outro. Porque, às vezes, realmente, a resposta da gratidão, para mim, seria num contexto, numa caixinha. E para o outro é diferente. Então, a gente vai voltar sempre à família. Então, eu tenho uma família que é muito... Quer dizer, eu tenho amigos que a gente colocou no patamar de família, que são os que eu chamo realmente de família, que são muito alegres, que gostam de estar juntos, né? E
E eu falando da minha experiência, de tanto aprender com eles, eu descobri que uma das maneiras de demonstrar a gratidão é estar junto deles nesses momentos que eles estão alegres, saindo um pouco desse patamar da dor. Então, a minha relação com eles foi abrir espaço para estar mais presente nesses momentos que a gente considera como momentos de alegria, o aniversário, a comemoração, por isso e aquilo outro. E aí a gente fica pensando que esse exercício de ser solidário, esse exercício de desenvolver mesmo a gratidão, é um exercício de se olhar, mas olhar para o outro. Olhar as nossas necessidades, mas olhar também a necessidade do outro, né? Que bate com o que vocês falaram anteriormente, assim, né? O estar juntos. Não dá para a gente achar que vai ser grato ou vivenciar a ingratidão estando sozinho. O se isolar não vai garantir o desenvolvimento. É claro que a gente já sabe disso, mas a maturidade, não é a maturidade, assim, você ser capaz de perceber esses momentos. Para mim, deu uma congelada aqui. Você conseguiu ouvir? Cláudia, só você que vê a gente congelada. Eu sei que você quer... Não, está aparecendo aqui, sua conexão está instável, mas sou eu que estou gravando. Então, vai ser assim tá bom, vai então acontecer. Vai ser assim. Mas era isso que eu estava pensando, essa coisa da demonstração da gratidão, como é que ela se expressa, né? Não é só... Bom, eu vou dar susto em vocês agora, porque já temos 33 minutos de bate-papo. Já temos 33 minutos. Fala demais, né? Vocês mulher falam muito. Não, 33 minutos. A gente tem que terminar esse negócio, né? Porque senão vai a noite toda. E aí eu queria terminar fazendo um fechamento aí com o começo, quando a Daisy fala que a gente ensina para a criança o obrigado, e a gente ensina para a criança também aquele jargão do graças a Deus, gratidão a Deus, é também ensinado ou é sentido? Como é que a gente faz para, no âmbito religioso, né, na nossa religiosidade, cada vez mais sair do modelo aprendido, de que Deus é Pai, Deus é bom, graças a Deus, eu não sei o quê, o que é muito legal, é válido, não é uma crítica, mas a gente precisa entoar esse modelo com o sentimento, né? Conectado com realmente essa convicção, esse sentimento nato, né? Se a gratidão é nata ou não sei, a gente também tem que pensar. Como é que a gente fecha isso para sair do modelo e realmente, de fato, exercer esse espaço de religiosidade, de conexão com Deus, no coração e não na mente, no modelo. Isso é difícil. Estou pensando. Não era para ter perguntado, Não, justamente. Cláudia, não era para ter perguntado. Não fosse para perguntar, a gente podia aqui fazer só uma palestra, ninguém, pronto, tá quieto. Pois é, né? É verdade, pois é. Bom, vou lá, vou encarar primeiro, hein, meninas? Depois vocês acertam aí. Eu acho, Cláudia, que Joana de Ângeles diz que amar também se aprende. Ou seja, o dia que eu vi isso, se amor, que é aquela coisa que a gente sempre acha que é aquele sentimento lindo que brota, né? Que acontece. Se isso a gente também aprende, então tudo a gente aprende. Aliás, já falei, né? Toda virtude foi de disciplina. Eu não, gente. Emmanuel falou de novo. Né? Eu acho que todos nós temos, temos dentro de nós aquela semente de todas as virtudes, né? Por sermos centelha divina. Só que isso precisa ser aprendido a se desenvolver. Então, assim, eu acho que gratidão também se aprende. Essa gratidão por Deus, que eu acho que a gente faz com as crianças, eu acho que tem que tomar cuidado para não ser também aquela coisa só condicionada do muito obrigado que a gente comentou antes.
Então, se eu pego a criança na evangelização e digo, olha, porque Deus é o Pai e a gente aí tem que pedir, louvar e agradecer na prece e tal, e a gente não dá a ele condição de entender o que é essa gratidão a Deus, vira de novo mais um condicionamento. Ele sabe que toda vez que ele tem que fazer uma prece, ele tem que dizer graças a Deus. Mas o que quer dizer graças a Deus? Então, assim, da fala da Angélica até da coisa do relacionamento, né, do estar ali no momento de alegria também e tal, eu fico pensando se a gente não junta isso tudo e o que a gente precisa criar para a criança e para nós é aquilo que muitos têm falado hoje em dia, né, em várias filosofias, que é o estar presente. Então, em vez de eu simplesmente falar toda vez com a criança que, olha, porque Deus, né? Porque Deus criou a natureza e tal, em vez de ser aquele conteúdo intelectual, é dar a ele a oportunidade de estar com uma planta, de cuidar de uma planta, da criança plantar alguma coisa e ver, a partir dali, eu ter conversas com ela sobre, olha que coisa bonita que é a natureza, né? Olha como a gente fica feliz de ver essa flor nascendo. Olha essa oportunidade que Deus nos deu. Eu não estou mandando ele ser grato a Deus. Eu estou desenvolvendo nele esse sentimento a partir do entendimento de que aquela alegria que ele tem veio das mãos de alguém que é admirável. Então, eu acho que a gente tem que falar intelectualmente, tem a parte do condicionamento, sim, mas eu acho que a gente ainda fica muito parado no condicionamento, igualzinho lá no exemplo do início. A gente fica parado nesse condicionamento e a gente tem que dar mais oportunidades de não ter aquela rotina corrida e ter aqueles momentos em que a gente para e está presente e sente a coisa. Aí, amiguinha, tá vendo? Boa. Vocês duas sabem, né? Mas a Cláudia sempre fica mexendo comigo que eu fico no intelectual, que eu tenho que ir mais pro emocional e tal. Olha aí, olha eu falando para você, Cláudia. Deixar a emoção fluir. Aí, tá vendo como é que eu aprendo com você? Comigo? Comigo? Teu nome é J.A. Eu acho. Fala, águas realmente, né? Não, voltando ao início, né, tá? Eu concordo realmente com o que a Deise colocou e eu sempre busquei ter essa visão. Na verdade, eu sempre fiz com meus filhos o condicional, né? Tá, tem que agradecer a Deus, tá? Antes de dormir, vamos agradecer pelo dia que tiver. Aí entra essa parte emocional. Nós estamos indo ao mercado, o alimento em casa, tá? Então, é sentir que tudo aquilo que nós temos, por que o alimento está aqui? Porque, né, eu preciso trabalhar. Então, vamos ser gratos, né, por todas essas benesses e essas bênçãos que Deus nos dá, a casa que nós temos. Então, essa questão entre aspas, do condicionamento, vamos agradecer a Deus, que Deus é Pai, Ele é bondoso, mas também de sentir essa emoção. Quando vi uma florzinha, olha que beleza, quando vê um animalzinho. Então, esse olhar também, de alguma forma, né, eu eu fiz, né, isso com os meus filhos. Eu sempre mostrando todo esse lado de sentimento, porque para você entender e deixar de ser mecânico, você tem que sentir. A questão tem que tocar você, tem que ser na emoção. Então você tem que olhar e perceber, a florzinha, ela tem um perfume, é tão bonita, não arranca a florzinha, né? Então, é porque a beleza de Deus, porque aí você entra com Deus, né? Porque, né, Deus deu isso, você gostaria que puxasse também o seu cabelo. Aí você vai trabalhando com os seus sentimentos, as suas emoções, para não ser aquele condicionamento, tá? Que realmente a gente sabe toda a grandeza de Deus, e aí que nele não tivesse presente em nossas vidas, para que a gente pudesse estar sempre agradecendo por tudo. Mas esse agradecimento, como bem a Deise colocou, iniciou, ele tem que vir com emoção, né? Você tem que estar ali sentido, você tem que valorizar, saber o porquê. Não é só, né, uma coisa mecânica, mas tem que ser sentido para que ele seja vivenciado. Então, realmente, obrigada a Deus, a Deise, que
deu esse gancho aí, né? Ótimo. Quanta emoção, Deise, que você tem no seu coração. É verdade. Obrigada a Deise mesmo, né? E pronto, Gratidão, Deise. Gratidão a Deise, porque trouxe essa emoção, né? E que a gente acaba ampliando, porque você sai da criança, o adolescente e o adulto, e aí você se percebe nisso, né? E o que eu acho interessante do ser adulto, ser grato, né, a Deus, é que você passa a se ver como sendo esse fruto desse trabalho de Deus, né? Então, a gratidão, ela sai um pouco dessas questões teóricas realmente, quando você se sente sendo fruto dessa criação divina. Eu acho que a gratidão também, olhando para si, vendo as suas potencialidades, vendo o quanto você avançou e no que você não avançou. Porque assim, eu tenho muita preocupação. A Deise falou dessa questão da dor, e eu só para fechar, eu tenho uma preocupação que às vezes a gente se olha e a gente se põe muito para baixo. Eu sei que a gente não avançou tanto, mas a gente sempre avança alguma coisa. Então, se olhar, perceber esses potenciais, perceber os seus avanços, valorizar, porque é uma ação de humildade. A humildade é você também perceber as suas características positivas e negativas, e não só negativas. Então, quando você se olha dessa maneira, e ensinar que se olhar, se perceber as suas características, é exatamente você ser grata a Deus também, porque nós somos criaturas de Deus. é uma coisa só, Cláudia, eu sei que você já deve estar querendo aí encerrar a parada, mas assim, as meninas estavam falando e eu fiquei só com esse alerta na cabeça, né? Algumas pessoas são mais, percebem melhor as suas emoções rapidamente, outras pessoas são mais racionais por experiências que vêm trazendo ao longo da vida. E aí eu queria dizer assim, para as pessoas que são mais emocionais, elas podem ter contato com essa gratidão, com isso tudo que a gente está falando, de se emocionar diante da beleza da natureza e aí sentir essa gratidão por Deus, isso pode ser uma coisa mais espontânea. Aí aqueles que são mais intelectuais, ficam assim, bom, então eu não tenho jeito, né? Porque eu não sinto nada disso e coisa e tal. E aí, para esses, eu queria falar de experiência própria, né? Que assim, a gente não está perdido. É possível a gente também sentir essa sensação da gratidão. O que eu acho que, de novo, a gente precisa é tomar cuidado com o que Joana de Ângeles fala do momento atual, que é o tempo sem tempo. Então, se a gente fica o tempo inteiro envolvido na nossa rotina do dia a dia, naquela racionalização do que a gente precisa fazer, tem alguma coisa errada aí. A gente precisa ter no nosso espaço de vida alguns minutos em que simplesmente eu pare e observe e eu esteja presente, seja num exercício físico, né, tipo yoga, que a gente faz uma coisa do momento presente mesmo, seja numa reflexão. Se a gente não criar esse hábito de ter espaço para se perceber, para perceber a dor, não é fazer nada, é o tal do ócio criativo que a gente já sabe, né, que tem que benefícios. Então, assim, é a gente ter espaço para deixar crescer e deixar brotar essa sementinha que a gente tem lá dentro e que aí, a partir daí, precisa ser exercitada. Então, eu acredito muito que a gente precisa exercitar virtudes, disciplinar, mas acredito também que isso não vai acontecer através de uma fórmula pronta. Cada um tem o seu jeito e, para perceber esse jeito, precisa ter um tempo de pensar em si. Aí a gente vai chegar no autoconhecimento, mas aí é outra historinha, é outra live, é muita. Aí você me assusta, porque aí não vai acabar. A gente precisa terminar, né? Gente, eu queria só concluir falando da gratidão que todos temos pelos trabalhadores do Ibirajara, sobretudo aqueles que há 80 anos se lançaram nesse projeto. Isso a gente está falando dos encarnados, né? Porque muito mais gratidão ainda a esse plano espiritual, né? Aqueles desencarnados, né? Os espíritos superiores, os espíritos protetores, que com toda certeza planejaram, né, a existência desse espaço
há muito mais tempo do que 80 anos. E como estamos nesse mês de agosto, né, temos que comemorar sempre, né? Não tem data para comemorar, porque a gratidão não tem hora marcada, né? Mas, com toda certeza, a gente elege esse marco e vamos agradecendo, sobretudo, aqueles corajosos, né, que um dia pensaram em alguma coisa assim, vamos abrir aqui um espaço para atender uma meia dúzia. E essa coisa foi crescendo, outros foram chegando e a coisa foi acontecendo. E muita gratidão por tanto trabalho, por tanto estudo, por tantas horas e horas de acontecimentos no bem, né? Que essa roda de 80 anos girou continuamente até agora. E que Deus abençoe essa casa e que ela possa, essa roda, continuar girando aí por tanto tempo quanto for necessário e preciso, segundo os desígnios do Pai, né? Então, a gratidão a Ibirajara, gratidão a Deus, a Jesus. E aí a gente vai também descendo a escadinha, né, Deise? Gratidão a vocês, porque foi incrível esse bate-papo, foi ótimo. Estava todo mundo aqui apavorado, como é que isso vai sair, mas, ó, mandamos bem, vem, viu? Foi muito legal. Um beijo carinhoso. Coraçãozinho. A Beijo gente vai carinhoso, fazer muito a nossa obrigada. prece de encerramento, não formal, mas a prece né, dos nossos 4 corações aqui, com certeza, os corações que estão compartilhando com a gente nesse momento. Então, vamos fazer a prece do sentimento, né? Vamos guardar essa boa emoção desse momento, de estarmos aqui juntos, e levar isso para o nosso final de semana, para os nossos dias, para a nossa semana, né? Uma prece sem palavras. Tudo bem? Tudo bem. Então, um beijo carinhoso para vocês. Foi incrível. Agora eu tenho que descobrir como é que para de gravar.